Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Está começando mais uma transmissão do podcast Incomodando, transmitido por mim, Xandão de Fina, nesse 22 de maio de 2022, sexta-feira, um dia fora do usual do podcast Incomodando, beleza? Então vamos fazer o seguinte, galera, para a gente começar logo o nosso trabalho, a gente já vai, quem está chegando na live, por favor, já aperta essa figurinha do aviãozinho de papel, que é para fazer as notificações de última hora que está havendo essa live hoje. Por quê? Porque as lives do podcast Incomodando usualmente são às terças e quintas-feiras às 19 horas. E hoje, porque o meu convidado precisava, trabalha nas terças e quintas-feiras, ele tem uma atividade importantíssima às terças e quintas-feiras, tanto ele quanto eu queríamos muito essa participação, então eu adaptei e coloquei para sexta-feira para atender a necessidade do meu convidado, beleza? Então, mais do que nunca, a gente tem que fazer essas notificações de última hora para o pessoal lembrar que está rolando essa live hoje, no dia de sexta-feira. Como eu sempre falo, as lives do podcast Incomodando são às terças e quintas, às 19 horas. O mote do podcast: todo mundo tem uma história e toda história merece ser contada. Então chega para mim e conte a sua história. Se você acha que de repente a sua história não dá um caldo, ou você é muito tímida, você vai ficar encabulada, não sei como é que eu vou fazer em frente às câmeras, beleza. Indica para mim alguém que você conhece que tem uma história de coragem, de superação, de transformação, que você acha que mais pessoas iriam se inspirar com a história dessa pessoa, e faz a conexão, cria essa ponte para que eu chegue a essa pessoa e depois a gente conversa para tentar trazê-la aqui para o podcast Incomodando e ela contar a história dela. Beleza? E o podcast Incomodando você pode acessar e seguir pelo Spotify, Facebook, Instagram e YouTube. Essa live, quando ela terminar, vai ficar salva e posteriormente eu vou transformá-la num arquivo de áudio para disponibilizá-la no Spotify e depois também vou disponibilizá-la no YouTube. Então você vai poder assistir quando quiser, aonde quiser, da maneira que quiser, beleza? Eu vou, aproveitando aqui que eu estou fazendo as notificações de última hora, também falar uma coisa importantíssima, o lançamento do meu livro, O que é que te incomoda? Que vai ser lançado pela Rubi Editorial. E hoje, 20 de maio de 2022, sexta-feira, saiu uma edição do jornal Hora H, um textozinho lá, uma pequena... minha filha falou assim, pai, não é pequena não, é metade da página. Mas eu gosto... Vamos trabalhar na humildade aí. Saiu uma reportagem lá falando sobre o lançamento do meu livro, que vai ser a partir do dia 6 de junho. Mas lá no textozinho que o cara fez lá, bacana lá, ele já fala bastante sobre a minha motivação para escrever o livro, as experiências e transformações que eu passei e que meus entrevistados passaram. Então tenho certeza que eu tentei colocar isso no papel da melhor maneira possível, porque esses convidados incríveis, fantásticos e maravilhosos me ajudaram muito a construir esse podcast Incomodando. Os que passaram, os que estão passando e os que irão passar. Obrigado a todos que participaram, estão participando e vão participar do podcast Incomodando, porque vocês fazem parte crucial desse projeto aqui, que é dividir conhecimento e informação. É o que eu sempre estou tentando fazer aqui, Conectar pessoas, criar pontes. Enfim, estão aqui 42 lives que eu já fiz no podcast Incomodando, já entrevistei dezenas de pessoas de áreas diferentes, com experiências de vidas diferentes, trazendo aqui o máximo de informação possível sobre as mais diversas profissões e atividades. 42 lives, Se eu contar também as que eu participei como convidado, já são 45 lives. Então, está sendo muito bacana, o crescimento está acontecendo de forma orgânica, que é o que eu sempre quis. Está crescendo de uma forma forte, encorpada, da maneira que eu sempre quis desde o início lá. E, cara, está sendo muito bacana. Então dá uma olhada aí no podcast Incomodando, para dar uma olhada nas lives que estão salvas, a qualidade das pessoas, na diversidade que eu sempre tento trazer aqui, não só de pessoas, mas de assuntos, E é isso. Vem trazendo pessoas, vem. Chega o podcast Incomodando, vem para cá, conta a sua história, traz as pessoas, fala do podcast para as pessoas, que eu estou aqui para conversar com todo mundo. Adoro conversar, saber histórias e divulgar pessoas, beleza?
Vamos lá, estou aqui na minha notificaçãozinha aqui de última hora. Por favor, quem está chegando aí, aperta essa figurinha do aviãozinho de papel. Pode estar à esquerda ou à direita, dependendo da configuração do celular de vocês, para fazer essas notificações. Para o pessoal saber que está rolando essa live hoje com esse convidado importantíssimo que vai debater e conversar com a gente aqui uma coisa muito séria e que é muito necessária e pertinente na sociedade atual. Então as pessoas estão acostumadas que a live é terça e quinta, então hoje é sexta-feira, está um pouquinho fora da curva. Então vamos fazer esse lembretezinho de última hora. Gente, vamos lá, ó. Tá lá no podcast Incomodando, uma entrevista lá maneira com um convidado que é o Paulo Sarcon, beleza? E sobre aquela matéria que eu falei do lançamento do meu livro, quem quiser dar uma olhadinha legal e conferir, é só ir lá no www.jornalorah.com.br e vai lá dar uma olhadinha na edição de hoje, na seção de cultura. Tá lá falando um texto muito bacana aqui que nem se eu tentasse muito eu conseguiria reproduzir as palavras. Ficou muito bonito mesmo, fiquei muito emocionado, estou muito emocionado, estou vivendo aqui essa situação, tá muito maneira. Vamos lá, acabei de concluir. E já vou mandar um abraço para Bia Arte em Couro, para Tânia e Lunes, pro Pedal da Finarge, a Cabocla Chibata. Opa, Cabocla Chibata! Chegando aí para prestigiar o nosso convidado. Deixa eu ver quem está aqui. Vamos lá, agora eu vou fazer o convite para ele entrar e tá tudo certo, vamos começar a nossa live. Tudo beleza? Aguardando aqui a entrada do meu convidado. Opa! E aí, beleza? Fala, Xandão. Tranquilidade, meu guerreiro? Tudo bem, cara? Tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. Você me ouve bem? Excelente. Então vamos dar partida logo aqui na nossa entrevista, que a gente tem muita coisa para conversar, Paulão, porque eu tenho uma rede de amigos, que eu posso dizer assim, que às vezes eu faço a convocaçãozinha e tal, mas às vezes não dá. Hoje o dia foi bem corrido, mas as pessoas, toda vez que elas veem o filme de promoção da live que vai rolar, eles vão lá no site, na página da pessoa, dão uma olhada lá, como fizeram no teu perfil, deram uma olhada lá e pensaram bastante perguntas para fazer para você. Então são as pessoas que estão me ajudando a fazer o podcast. Valeu, galera, muito obrigado aí. Vamos lá, nosso convidado chegou, então vou fazer logo a apresentação dele para encurtar. Ele é de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. E como faz questão de frisar, botafoguense. Graduando em psicologia, está à frente do enfrentamento à violência doméstica contra a mulher desde 2006, coordenando o Centro de Referência do Homem. O podcast Incomodando se sente honrado em receber Paulo César Conceição, ou Paulo Sarcon. É isso aí. A honra é minha, Xandão. Uma boa noite a todos. E só uma correçãozinha, você falou pedal da Finarge, é o pedal da endorfina. Pedal da endorfina. Porque, além dessas qualificações, também sou amante do ciclismo, então pedalo, então já vou aqui dando meu abraço aí pro pessoal lá do Pedal da Endorfina e da família MTB aqui de Caxias. Bem, sou Paulo, esse Sarcon aí, para facilitar, meu nome é muito comum, Paulo César tem um montão, então o Sar é de César e o Com de Conceição. Mas eu sou um homem nascido de mulher, como todos nós, e eu quero trazer aqui uma homenagem à minha falecida mãe. Vai fazer um ano que ela partiu, deixou muita saudade, mas deixou um referencial muito positivo. Sou casado também com uma mulher maravilhosa, a Vivi Magalhães. E, pasmem, sou pai de 3 mulheres maravilhosíssimas. A Laís, a Júlia e a Vitória, nesta ordem. E estou aqui à disposição. Então a mulherada tá no comando aí. Elas estão no comando sempre, cara. Que seria de nós se não fossem as mulheres? Não é, cara? Elas deixam a gente ficar brincando de war. Elas têm coisa mais importante para fazer. Mulheres incríveis. As mulheres tinham que dominar o mundo. É verdade. Posso trazer aqui um abraço aqui a algumas pessoas que já estão, eu fiz um convite, cara, meu secretário, Marcos Vinícius Boquinha, secretário de assistência social aqui no
no município, ele está presente. Tá aqui. A Solange Rabelo, a Tânia. Um beijo no coração de vocês. Tá aqui todo mundo aqui para te prestigiar. Já ia falar o nome dessa galera, mas já que você falou, a galera que chegou aí para prestigiar o nosso querido Paulo Sarcom. Vamos fazer Sarcom para ficar mais fácil, porque é onde está o teu perfil lá. Mas eu vou te chamar de Paulão. Paulão, vamos começar com as perguntas aqui, que tem bastante material. Espero que o tempo dê, né? Porque o tempo que disponibiliza o Instagram. Vamos lá com a pergunta bem objetiva. Paulo, qual o objetivo do CRH? O Centro de Referência do Homem. O Centro de Referência do Homem, cara, ele existe para trabalhar com os homens que estão envolvidos nessa situação de violência doméstica. Sobretudo homens autores de violência. Porque nós temos uma parceria com o Juizado de Violência Doméstica, onde esses homens eles são encaminhados. Mas nós não nos limitamos a isso. Nós também trabalhamos com homens voluntários que se percebem nessa situação e querem trabalhar isso. Bem, eu não poderia deixar de dizer que nós somos um equipamento público, então fazemos parte de uma política pública de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Nós somos da Secretaria Municipal de Assistência Social, vinculados ao Departamento dos Direitos da Mulher, que não só tem o Centro de Referência do Homem, tem os CEANs, são 2 CEANs, tem o CEAN Vera Lúcia Pereira e tem o CEAN Idacilde do Prado Labeu, a Casa da Mulher do Caxiense, e fora da nossa secretaria também tem a Patrulha Maria da Penha, aqui da Guarda Municipal. Então, um beijo para essa equipe toda, porque nós não fazemos um trabalho sozinho, trabalhamos em rede. Então, uma coisa bem abrangente, o CRH, ele está por todas as áreas, bem espalhado, tomando conta e vigiando, né? Vigiando e também ensinando e reensinando certos homens na conduta do casamento, dos seus relacionamentos. Na verdade, o que acontece? Nós temos 3 eixos que vão nortear o nosso fazer. Bem, a nossa prática em si, ela tá vinculada à Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340. Lá o artigo 35, ela fala uma coisa muito importante, eu acho que é interessante falar para o seu público e para todos que estão nos ouvindo. A Lei Maria da Penha, no artigo 35, ela vai falar que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão criar. E lá ela vai elencar um conjunto de situações e de serviços interessantíssimos na proteção à mulher. E lá no último está falando sobre esses centros. Mas notem que eu falei que lá no texto da lei está o verbo poder, poderão. Então isso aí é facultativo. Então os municípios, olha, tá, vou fazer, não vou fazer. O Estado, vou fazer, eu não vou fazer. A União, fato é, Duque de Caxias, já em 2006, se propôs a fazer. E aí, quando se cria esse espaço, que a gente denominou aqui de Centro de Referência do Homem, nós queríamos trazer e trabalhar com a questão da masculinidade de uma maneira muito mais ampla. Então, nós trabalhamos, primeiro, o primeiro eixo, responsabilização jurídica. E o que a gente faz nesse eixo? A gente trabalha com os homens, sobretudo os jurisdicionados, a qual eu citei, fazendo com que ele compreenda que violência contra a mulher é crime. E sabe, cara, tem muita gente que não entende isso. Por quê? Porque da maneira como nós somos socializados, a gente vai entendendo erroneamente de que a mulher é um objeto, é uma coisa que nós podemos usar e fazer o que bem entendermos. Não é assim. Mas o meu avô agia dessa forma, o meu pai agia dessa forma. Bem, cara, os tempos mudaram e você precisa entender. Violência contra a mulher é crime e, sobretudo, violação dos direitos humanos das mulheres. E por que eu falo isso? Porque, nesse sentido, o machismo rouba a humanidade das mulheres. Em 1948, quando foi feita a Declaração Universal dos Direitos Humanos, pasme, se não fosse o movimento de mulheres, seria a Declaração Universal dos Direitos do Homem, excluindo a humanidade das mulheres. Então, quando nós agredimos e violamos os direitos, batemos numa mulher, xingamos uma mulher, ofendemos uma mulher, nós estamos cometendo um crime e violando os seus direitos. Bem, esse é o primeiro eixo. O segundo eixo é prevenção da violência. E o teu canal está fazendo esse serviço. Por quê? Levando informação de que existe formas da gente resolver os conflitos sem o uso da violência.
Eu não vou te dizer que isso é uma coisa simples de fazer, porque não existe uma receita de bolo. Até porque nós temos a nossa autonomia para fazermos as nossas escolhas. Mas a gente vai batendo esse papo. Sobretudo, o Xandão, com os adolescentes. A gente valoriza muito um bate-papo com os adolescentes. Por quê? Porque eles estão iniciando a sua vida relacional, a sua vida afetiva, e que ela seja pautada no respeito, para que eles possam compreender. E o terceiro eixo, não menos importante, é a promoção do cuidado no homem. Eu chamo também de promoção da saúde. Por quê? Porque a saúde é algo que está vinculado ao feminino. E o homem, dentro da nossa cultura, não gosta de associar ao que é feminino. Então, ele não busca. Nosso referencial, vou dizer, o meu referencial de quem me levava ao médico quando eu era criança, era minha mãe, era minha tia, era minha avó. Jamais o meu pai. Por quê? Porque o homem está no local de trabalho e ele não negocia com seu patrão o exercício da paternidade. E exercer a paternidade também é cuidar da saúde do filho. E não apenas cuidar da saúde dos outros, mas cuidar da sua própria saúde. O homem não cuida da saúde. E aí, essa historinha que nós inventamos, né, que o machismo inventou, de sexo frágil, sexo feminino, né? Você faz essa colocação errônea, né? Na verdade, somos nós. Por quê? Porque nós levamos de 45 a 50 anos para nos acostumarmos com a ideia de irmos ao médico. Porque quando eu estou me referindo ao câncer de próstata. Porque quando a gente vai falar de doença de saúde do homem, a gente fala de câncer de próstata. Por que isso? Se a gente está morrendo de hipertensão, de diabetes, de cirrose, de tabagismo, de várias outras doenças que a gente chama de comportamentais, né? Porque a gente fica provando para todo mundo que nós somos homens, né? E aí a gente não se cuida. E a gente morre mais. Eu quero fazer uma enquete aqui com essa galera que está nos assistindo. Você conhece mais viúvas ou mais viúvos? Fica a dica. E olha só, as mulheres já na menarca, primeira menstruação, elas já vão ao consultório de ginecologista. Elas já vão lá no ginecologista. E, cara, pode perguntar para qualquer mulher. Elas não gostam. Não é agradável, é invasivo, é desconfortável. Mas mesmo assim, anualmente, elas estão lá, religiosamente. Por quê? Porque elas cuidam de si. E a gente também precisa aprender com as mulheres essa lição de cuidar. Então são esses três eixos. Recapitulando. Responsabilização jurídica. Violência contra a mulher é crime, sobretudo violação dos direitos humanos das mulheres. Prevenção da violência. Vamos a diversos espaços. Eu citei a escola, mas nós também vamos a templos religiosos de qualquer credo. Igrejas evangélicas, igrejas católicas, centros de umbanda, centros de candomblé, centros espíritas, aonde tiver gente. Inclusive, até em comunidade, a gente vai lá para poder bater papo com as pessoas, mostrando, olha, existem formas. Não sei qual é a que você vai encontrar, porque é muito subjetivo isso, mas a gente vai estimular maneiras que a gente possa resolver esses conflitos. E o diálogo é uma boa pedida, sabe? O diálogo é a ponte entre eu e tu, então o diálogo ele já começa por aí. E a promoção da saúde do homem nesse sentido, para vincular o homem com cuidado. Eu tô falando muito rápido, cara. Você tá falando tudo, cara. Deu uma sorte danada. Eu tô com um palestrante aqui, gente. O cara dá palestra sobre esse assunto aí de uma maneira muito prática, direta, objetiva. Tu tá dando uma aula aqui. Eu tô aqui maravilhado em todos os sentidos por estar você aqui hoje participando, cara. Tá muito legal, gente. O Paulo Sarcon, você pode ir no perfil dele ver lá sobre o Centro de Referência do Homem, tudo que esse cara atua, da maneira que ele atua, as frentes que ele batalha. Aproveita hoje que está aqui na live para fazer um monte de pergunta para ele também, mas qualquer coisa você vai lá no perfil dele, Paulo Sarcon, você vai ver lá que tem muita coisa bacana realmente. Quem quiser fazer pergunta agora, por favor, eu peço que deixe aqui na caixinha de pergunta esse sinalzinho de interrogação, porque se ficar aqui passando aqui na barra aqui, de repente passa alguém batido, vai ficar tristinho depois aí, beleza? Ó, Paulo, quem chegou aqui para te prestigiar? A Leilane Pinheiro, oficial, Rodrigo Jairo, o Rodrigo, perdão, a Solange Rabelo, que você já tinha falado, a Sônia Gouveia, a Tayana Bessa, o PGS Cabral, galera chegando para prestigiar o nosso querido Paulo Sarcon, querendo fazer pergunta, pode deixar para ele aí. Eu já tenho as minhas aqui que são bastante. Paulo, você falou bastante da Lei Maria da Penha ainda agora, né? Que é baseado tudo na Lei Maria da Penha. Aí chegou uma pergunta para você aqui bem legal. Quais são as formas de violência tipificadas na Lei Maria da Penha? Rapaz, que pergunta deliciosa para se responder, porque quando a gente fala dessa temática de violência doméstica, poxa, cara, o senso comum
faz nos vir à mente a violência física. A gente pensa assim, é só agressão física que é violência contra a mulher. Aí a gente já começa a se isentar. Bem, eu nunca encostei na minha companheira, então esse papo aí não é comigo. Vou lhe dizer, um dos avanços da Lei Maria da Penha, que é uma lei de proteção às mulheres, é tipificar as violências. E ela fala sobre 5 formas. 5 formas. Quais são? Violência física, como eu já disse, violência psicológica, violência moral, violência patrimonial e violência sexual. São 5 formas de violência que a Lei Maria da Penha ela preconiza. Bem, violência física, não preciso explanar. É qualquer coisa que cause lesão no seu corpo. É um empurrão, é um tapa. E olha, a gente pensa assim lá no Centro de Referência do Homem, o seguinte, a violência ela começa quando a palavra perde o valor. Quando a gente não respeita o que o outro está dizendo. Sobretudo nas relações mais longevas, a gente tem aquela prática nefasta de dizer assim, eu já sei o que você vai falar. Pô, cara, mesmo que você realmente saiba, em sinal de respeito, ouça. Porque se aquela pessoa está dizendo algo, está dizendo porque para ela é importante. Então, em sinal de respeito, eu preciso ouvi-la. A violência moral, olha, são os xingamentos, as ofensas, a imputação até mesmo de crime. Você roubou, você furtou o meu dinheiro que estava na minha carteira. Tudo isso aí é violência, Legal. É violência moral. Violência psicológica, cara, essa é uma... Assim, eu não gosto de classificar assim, se uma é menor ou se uma é maior. Todas elas são potenciais para o feminicídio. Todas. Então, eu não gosto de minimizar e tipo, classificar. Olha só, mas a violência psicológica, ela deixa marcas profundas no psiquismo da mulher. Ela não vai deixar marcas visíveis que possam ser detectadas por um exame de corpo de delito, numa ultrassonografia, num raio-x ou até mesmo numa tomografia computadorizada. Mas ela destrói a autoestima da mulher. E para fazer o homem compreender, né, que essa violência ela é tão nociva, eu peço para eles pensarem junto comigo. Infelizmente, a gente vive em tempos tão perversos e tão violentos, né? As comunidades, né, são tão violentas, a nossa cidade está violenta. Então eu peço para ele imaginar. Imagina você, morador de uma comunidade que é dominada pelo tráfico, e aí tem um rapaz lá com um fuzil, com uma pistola na cintura, todo dia você passa por ele, não tem problema nenhum, porque você é conhecido dele, você pertence àquele território. Mas digamos que, naquele dia, aquele cara, ele está chateado com alguma coisa. Você não sabe por qual razão ele está chateado, mas você é o primeiro que passa na frente dele. E como ele está chateado, ele quer aliviar aquela tensão toda, ele puxa a arma e te ameaça. Fala assim, meu camarada, se você passar por aqui de novo, passar na minha frente, eu te mato. A pergunta que eu faço para os homens é a seguinte, no dia seguinte você passaria lá novamente? Não. Eu falo, não, tá doido, tá maluco, cara? Não, o cara falou que vai me matar. Mas você não fez nada com ele, você tem consciência de que não fez nada, não tem problema nenhum com ele. Mas por quê? Você vai ficar com aquilo na tua cabeça. Agora imagina uma companheira, uma esposa, uma namorada ouvir isso do seu parceiro afetivo, que vai dizer assim, olha, eu vou te matar. Ela liga a televisão e vê isso todos os dias. Os noticiários estão aí. Recentemente, em Nova Iguaçu, o rapaz, né, ele acabou de ser preso, né, por conta de ter sepultado, matou a mulher e enterrou dentro do próprio quintal. Olha que coisas assim absurdas que acontecem. O outro, em Petrópolis, tentou atear fogo na mulher porque não estava satisfeito com o fim do relacionamento. Não pode ser minha, não vai ser de mais ninguém. Aquela coisa de possessão, como se fosse objeto. Então, a violência psicológica, ela é terrível. Ela é terrível. Tem a violência patrimonial. Com o avançar, né, das informações, as mulheres elas estão indo também para a escola, elas estão se formando, elas estão tendo autonomia, elas estão trabalhando, elas estão no mercado de trabalho. E aí os homens o que fazem?
começa a boicotar, sabotar essa mulher, esconder os seus documentos, impedir que ela use determinada vestimenta. Isso tudo é violência patrimonial. Ou, às vezes, ele pega o celular dela porque ele fica inseguro, né? E aí pega o celular, quebra esse celular. E quando ele quebra o celular, para mim, além de violência patrimonial, ainda é uma violência psicológica. Por quê? Porque o celular não custa barato, nós sabemos que não. E a gente não acha dinheiro na rua, a vida está difícil dentro da área econômica. Então, poxa, tem um custo. E qual é a mensagem que ele passa quando ele quebra esse celular? Se esse celular me custou e eu quebrei, você que não me custou nada, o que eu posso fazer por você? Ele não precisa falar nada, mas a mensagem, né, a gente pode fazer essa leitura. E a outra violência, a quinta, dentro dessa classificação, a violência sexual. Cara, mas pode acontecer isso, violência sexual numa relação, num casamento? Sim, sim. Às vezes a nossa libido está lá em cima, mas a nossa esposa não quer uma relação conosco, mas a gente força. Existe até dentro da nossa cultura, né, uma novela que tinha um ator, né, uma personagem que falava isso: olha, se prepare que hoje eu vou lhe usar. É como se a mulher servisse, assim, só existisse para servir à vontade, né, do seu parceiro sexual. Não é assim que funciona. Além disso, isso se considera estupro, né, quando a pessoa não consente, né? Nosso corpo é inviolável, cara. O nosso corpo é inviolável. Quando nós vamos ao médico, o médico pede licença para tocar no nosso corpo. E olha que nós que fomos a ele, não é? Então, na relação também a dois, na conjugação carnal também precisa ter consentimento, precisa ter desejo, vontade. Isso precisa ser respeitado. Mas não é apenas o sexo em si. Tem também você assistir coisas da qual ela se sente ofendida, que está violando, né? Assim, ela se sente muito incomodada. Eu acredito que as coisas elas precisam ser combinadas entre o casal e não a vontade de um prevalecer sobre a vontade do outro. Então são essas 5 formas de violência que a lei ela avança, né? Para dizer, porque isso está no nosso cotidiano e estava velado isso. Porque é entre quatro paredes que geralmente ocorre. Exatamente, as 5 violências tipificadas na Lei Maria da Penha. Falando em violência velada, a Cabocla Chibata falou sobre isso aqui, ó. Violência é um tipo de violência velada, quando não é aquela coisa de dar o soco, né, deixar o roxo. A Tayana Bessa, violência psicológica extremamente normalizada. Feminicídio só aumentou na pandemia. Outro depoimento aqui da Leiliane Pinheiro Oficial. Paulo, sabemos que você é coordenador do Centro de Referência do Homem de Caxias. Então, nos conta quanto é gratificante restaurar esse homem. Pode responder. Caramba, Leiliane, um abração. A gente vai estar junto. A Leiliane ela trabalha com as políticas de atenção à mulher no município de Magé. Belíssima pergunta, porque é importante. Me perdoe, repita de novo a pergunta. Eu fui falar dela e acabei viajando aqui. Porque, olha só, não sei se vocês estão ouvindo, porque eu estou com um vizinho aqui que está com um som bem alto. Não sei se dá para... Não, tá uma trilha sonora. Tá uma trilha sonora bem baixinha aí, tá tranquilo. Que bom. Eu vou fazer a questão toda. Paulo, sabemos que você é coordenador do Centro de Referência do Homem de Caxias, então nos conta quanto é gratificante restaurar esse homem. Rapaz, então, isso, olha, eu vou parafrasear, espero que não tenha problema para o seu canal. Não, pode falar. Vou parafrasear uma empresa de cartões de crédito. Isso não tem preço. A gente vê como é que esse homem ele chega. Vou dizer assim, em uma linguagem bem popular, ele chega abacaxizão. Chega lá, fazendo aquilo que é muito comum entre nós, responsabilizar o outro. Cara, por que você fez isso? Porque ela me fez fazer isso. Mas porque ela... Parece criança, né? Porque ela que começou. Né? Por causa disso e por causa daquilo. E aí, quando a gente traz esse homem para um processo reflexivo, porque é esta metodologia que a gente utiliza, a metodologia dos grupos reflexivos, aí o homem começa a compreender qual é a parte que cabe a ele dentro desse processo, dentro dessa dinâmica de violência. Aí ele vai ver as questões culturais, as questões sociais, né, da qual ele
ele está envolvido a vida toda, achando que aquilo era algo natural, que é comum do homem isso. Eu falei assim, não, cara, nós aprendemos esses comportamentos. E se nós aprendemos a usar a violência para resolver os conflitos, é possível também aprender a não usar a violência, usar outros recursos, outras ferramentas. E aí a gente vai subsidiando esses homens. Cara, ao término dos grupos, os homens, a maioria fala assim, cara, eu queria saber desse trabalho, desse serviço antes. Por que eu precisei passar por todo esse... Porque tem uma dinâmica judicial, né? Jurídica aí, cara. Porque, olha, como eu disse, violência contra a mulher é crime. Então tu vai responder um processo criminal, podendo ser preso. É aquela historinha de que, no Brasil é só não pagar pensão alimentícia que dá cadeia. Ó, então acrescenta aí, Lei Maria da Penha também dá prisão. Só que a lei não foi criada para aprisionar o homem. Ela não foi criada, ela foi para proteger as mulheres. E eu vou falar sem vergonha nenhuma, sem medo algum, mas eu espero que vocês me compreendam o que eu vou dizer agora. Eu, como homem, tenho vergonha de precisar ter no nosso país uma lei que proteja as mulheres de nós. Com essa palavra eu não estou dizendo... Fecha contigo. Eu não estou dizendo que eu sou contra a Lei Maria da Penha. Não, eu sou a favor da lei. Mas como homem eu me sinto envergonhado. Até porque, cara, quando os caras chegam e falam assim, Paulo, por que não existe uma lei João de Olaria? Eles questionam isso, mas por que não existe? Eu falei assim, cara, precisa? Eu falei assim, cara, vou te dizer o seguinte, sabe quais os crimes que a Lei Maria da Penha fala? Nós falamos sobre 5 formas de violência, né? Mas nenhuma delas está tipificada enquanto crime na Lei Maria da Penha, como novidade. Ela não traz a violência física como novidade. Artigo 129, lesão corporal, já está lá no nosso Código de Processo Penal. O único crime que é novidade na Lei Maria da Penha é o crime de descumprimento de medida protetiva, que é a desobediência à ordem judicial. É o único crime que está preconizado ali na Lei Maria da Penha, porque os demais já existem. Só que eu vou dizer, antes da Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha de 2006, antes da Lei Maria da Penha, as mulheres estavam apanhando por conta de violência doméstica? Sim, elas apanhavam. Elas eram ofendidas? Sim, elas eram ofendidas. O crime de violência sexual? Sim. Todos esses crimes aí, mas todos eles estão tipificados no Código de Processo Penal há muito tempo. Só que não dava, não resolvia. E eu vou lhe dizer, a Lei Maria da Penha é uma das 3 melhores leis de proteção a mulheres do mundo. Isso já foi classificado, né, como uma das 3 melhores. Mas não é a Lei Maria da Penha que vai dar conta. A própria Maria da Penha, é uma oportunidade que eu tive de conversar com ela que empresta o seu nome por conta da sua história. Eu creio que a maioria das pessoas já conhece a história da Maria da Penha. Se não conhece, pesquise, né? Pesquisem para poder... tem vasto material na internet disponível. Ela falou assim, olha, ela não veio para punir, para prejudicar o homem. Nós, homens, não precisamos temer a Lei Maria da Penha. Ela veio para punir o agressor, aquele homem que envereda por esse caminho. Então, como eu te disse, as gerações antigas que adotavam essa prática e que nada acontecia, gente, mudou. Agora a história mudou. Violência contra a mulher, reafirmo, é crime e violação dos direitos humanos das mulheres. Então, quando esse homem chega pra gente, ele chega formatado dentro dessa cultura machista, sexista, ele acha que ele é o bambambam, que ele não fez nada, que ele é o coitadinho. Ali ele entra em contato. E ao refletir, né, sobre a lei, sobre as suas práticas que são nocivas, tanto para ela, quanto para os seus filhos, e quanto para ele mesmo e para toda a sociedade, porque cá entre nós, esse fenômeno chamado violência doméstica, ele é prejudicial para todo mundo. E a violência, ela é como um bumerangue, cara. Se você usa a violência, aquele para qual você usou a violência vai ser voltada contra você. E no caso das mulheres, quando a gente usa a violência contra a mulher, o Estado vai vir com um braço forte. Então aquela historinha de que briga de marido e mulher ninguém mete a colher, tá aí a colher do Estado, cara. Lei 11.340. E paciência, cara.
Então tem homens que são presos em flagrante, vão ficar presos lá por um período, por um tempo determinado pela justiça, mas os que passam pelo processo reflexivo se apropriam. Eu vou lhe dizer, a gente tem uma estatística fantástica. A maioria dos homens que passam pelo processo reflexivo, dificilmente eles retornam a agredir a mulher. Dificilmente eles retornam a responder um novo processo de violência contra a mulher. E a outra estatística vamos ouvir as mulheres, porque foi assim que nós nascemos. Eu estou falando não de nós biologicamente, mas o centro de referência, estou me referindo ao centro de referência do homem. Ele nasceu por conta da percepção de uma mulher. Sabe dessa história? Existia um núcleo de atendimento à mulher. Aí, ao atender as mulheres, ele falou assim, poxa, agora a gente está atendendo essa mulher. Passava o tempo, a gente vai atender outra. E adivinha, quem era o agressor? Tanto da primeira quanto da segunda. Era o mesmo agressor. Aí eu falei assim, cara, vamos pegar esse camarada, vamos trabalhar esse homem. E a nossa proposta não é, assim, falando aqui de uma linguagem tão simples, não é apagar fogo com gasolina. Ou seja, nós não usurpamos aquele lugar de autoridade, aquele lugar de poder que a gente tem sobre aquelas vidas e usamos isso para manipular aqueles homens. Não. Nós nos sentamos numa roda de conversa, produzimos reflexões, por isso nós temos uma equipe capacitada de psicólogos, assistentes sociais, advogados. A gente vai fazer com que a conversa ela flua de uma tal maneira e que esse homem reflita sobre as suas práticas, sobre as suas atitudes e ele mesmo faça uma escolha. Porque, não, sabe o que acontece? Muitos homens falam assim, cara, eu agredi porque eu não tinha mais o que fazer. Eu falei aquilo, eu ameacei, falei que ia matar, mas, cara, era da boca pra fora. Igual aquele exemplo que eu te falei, o cara também falou da boca pra fora. Mas eu falei, porque eu não sabia o que falar. Bem, você já me deu a resposta. Se você não sabe o que fazer, por que você faz isso? Eu não tive escolha. Você tem escolha. Ou você faz ou você não faz. O não fazer é uma escolha. Por isso que tem um desafio. Nós não temos aqui uma fórmula, né? O que fazer, né? Não. Você precisa ter noção de que, no mínimo, você tem duas possibilidades. E vou lhe dizer, se você optar em dar vazão à sua raiva, e raiva não é crime, e para quem é religioso também não é pecado. Agora, o que eu faço com a minha raiva? Pode se tornar crime e pode se tornar pecado para quem é religioso. Então, olha, eu estou no comando da minha vida. Então, nada dessa de ficar colocando, responsabilizando a mulher por algo que você fez. E aí, o que nós fazemos? Um ano depois que esse homem participa dos grupos reflexivos, nós entramos em contato com as mulheres, as companheiras ou ex-companheiras. E eu falo ex-companheiras por quê? Porque a relação de conjugalidade, muitas vezes, ela é rompida por causa da violência. Então, casamentos são desfeitos, ocorrem separações, mas a parentalidade, quando existe filhos ali, naquela relação, ela se mantém, ad eterno. E aí tem que se conviver. Então, como é que se dá lá essa convivência? Então, as companheiras e ex-companheiras nos deram um retorno super positivo. 70% das mulheres disseram que perceberam uma mudança radical no comportamento daqueles homens. E os outros 30% conseguiram perceber alguma mudança. E essas mudanças a gente percebe. Então, por isso que eu parafraseei. Não tem preço. Não tem preço. Esses homens sendo reintegrados na sociedade. Eu me encontro com alguns, né, na minha cidade, e aí os caras falam, pô, cara, teve um que falou assim, foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu achei estranho. Pô, esse cara tá me bajulando, né? Ele falou assim, não, Paulo, você conhece a minha história, mas a partir do momento em que eu comecei a trabalhar aqui, eu passei a respeitar mais a minha companheira. E outra coisa, ela também estava fazendo o grupo reflexivo lá no CEAM, e ela também foi subsidiária de ferramentas que ela também começou a perceber e a entender como que ele percebe o mundo. Porque são polos diferentes de perceber o mesmo fenômeno. E ela começou a respeitá-lo também. Então, olha só, houve um resgate do respeito naquela unidade familiar, de forma que eles restauraram aquela afetividade. Mas falando isso, eu não quero lhe dizer que a nossa proposta é juntar casal ou separar casal. Não. Nossa proposta é responsabilizar o homem frente aos atos que ele comete. Cometeu crime? Cara, a gente não vai passar a mão na cabecinha deles, não. Criminoso eu? A gente fala na lata, sim.
Exatamente. Ó, a Liliane já está falando, perfeita explicação, amigo. A Liliane, eu fiz o convite para ela participar do podcast Incomodando. Eu vou fazer um convite aqui agora. Liliane, quero conversar com você aqui no podcast Incomodando futuramente, hein? Eu estou aqui com Evoluir Plus, Jader Muniz, meu amigo Jader, o Dário Adolfo Córdova, o J. Ferreira Júnior. Córdova! A delegada Fernanda Fernandes. Olá, Fernanda. Tudo bem, delegada? O Renata Cons. Ó, a galera chegando aí para prestigiar o nosso querido amigo Paulo Sarcon, que falou aqui maravilhosamente. Está dando uma aula aqui pra gente aqui sobre o que é o CRH e sobre o enfrentamento da violência doméstica. Olha, você falou assim, o pessoal chega aqui formatado, né? Tem uma pergunta aqui bem em cima disso aí, ó. Paulão, como reconhecer práticas machistas naquele que era o príncipe encantado? Olha, a pergunta ela já vai dando dicas, né? Príncipe encantado. Tem um momento que ele perde o encanto, ele se torna um sapo. Tá? Olha, o amor disfarçado de ciúme. Ciúme é querer manter o outro. Eu acho que, assim, eu acredito muito que a relação, ela precisa, você precisa ter liberdade. O casal precisa ter liberdade. E o ciúme, quando o homem começa a demonstrar muito ciúme possessivo, impedindo ela de se comunicar com seus familiares, de ter amizades, liberdade de ir e vir. A gente está questionando muito isso ultimamente, né? Onde está a minha liberdade? Então, esses que ficam com esses arrobos por aí, cerceiam a liberdade da sua parceira, da sua companheira, das suas filhas. Né? Essa forma como que a gente é, assim, nós somos socializados, nos coloca nesse lugar de opressor. Então, quando o homem ele começa a controlar, a exercer um domínio e um poder sobre esta mulher, eu vou lhe dizer, olha, você não vai mudar ele. As mulheres, é muito comum a gente ver na nossa prática, assim, o desejo e a aposta de que elas vão conseguir mudar aquele homem. Não, se ele já está dando sinais, cara, ele precisa de ajuda. Então, recorra ali ao centro de referência do homem. Talvez ele possa refletir sobre as suas práticas e mudar. Porque eu acredito na mudança do ser humano. Né? Mas você sozinha, dificilmente você vai conseguir essa mudança. Então, começa a perceber certas situações, certas nuances. Dá uma lida na cartilha da Lei Maria da Penha. Procure lá. Porque lá vai estar discriminado todas as formas de violência e você vai perceber que às vezes a violência é tão sutil, tão velada, ela vem disfarçada até mesmo de uma pseudo-proteção. Não, eu só estou fazendo isso porque eu quero te proteger. E aí a coisa ela vai numa crescente. Por quê? Porque eu falo que ela vai numa crescente. Existe uma teoria que se revela na prática. Ela é uma teoria já de, se não me falha a memória, de 1974. E ela se encaixa perfeitamente. Que é a teoria do ciclo da violência na relação. Como é que ela acontece, esse fenômeno? Surge uma tensão na relação. Né? Vamos dizer aqui, nesses tempos tão difíceis, né, na economia, vamos dizer que a conta de energia elétrica veio lá na estratosfera. Uhum. Aquilo deixa o camarada chateado, né? Vamos pensar aqui num homem que, dentro dessa configuração mais tradicional, o homem que trabalha e a mulher que está em casa. Vamos pegar esse recorte, tá? Pegamos esse recorte. Aí a conta veio lá em cima. Esse cara já vai ficar chateadão, porque veio 3 vezes mais aquilo que ele estava acostumado a pagar. Isso vai impactar o orçamento familiar. Isso vai mexer com o ânimo dele. Só que, quando ele vai tratar isso com a sua família, ele já trata de um lugar de poder, gritando. Lembra que eu falei sobre a violência começa quando a palavra perde valor? Já falando de uma maneira alterada, não há o diálogo, não permite que o outro fale. Aí haverá um confronto. Por quê? O machismo colocou o homem como o chefe da casa.
Mas esse mesmo machismo colocou a mulher como a dona do lar. Né? A do lar, né? A dona da casa. E aí, cara? São dois chefes, cara, brigando. Então ela também não vai deixar barato. Então ela vai argumentar com ele. Ao argumentar, ele vai se sentir sem ferramentas e vai usar o quê? A força física. Vai usar. Aí é essa fase que a gente chama de explosão. Então, surgimento de tensão, explosão é geralmente onde usa a violência. Depois que ele agride, ele percebe imediatamente que ele fez besteira. É impressionante. Ele chapou a mão dele no rosto dela, ele percebeu, cara, a ficha cai, né? Uhum. É um termo tão antigo da ficha, mas a gente consegue compreender. A ficha cai. Mas só que ele ainda vai responsabilizar ela, vai falar assim, tá vendo o que você fez eu fazer? Olha que absurdo. É absurdo. Daqui a pouco ele vai entrar na outra fase, a fase que a gente vai chamar de arrependimento. Ele vai fazer juras de amor, vai ofertar para ela aquilo que ela gosta. Se ela gosta de bolsas, vai ser bolsas. Se é bombom, se são flores, é flores. E vai fazer juras de amor eterno, dizendo que nunca mais vai fazer aquilo. Aí o casal, a mulher faz essa aposta, acredita, né? E acredita no potencial dela, de que ela vai mudar esse camarada, e aí dá mais outra chance pro cara. Aí entra na fase da lua de mel. Aí o casal vai viver um determinado momento bem. Lindo. Só que é cíclico. Aí vai surgir uma outra tensão, porque tensões, gente, qual casal que nunca viveu uma tensão na relação? Uhum. A gente vive isso. A tensão, ela não é convidada, ela vem, ela chega. Só que a gente precisa ter a habilidade de lidar com as tensões. E não, jamais usar a violência para resolver. A gente pode encontrar outros mecanismos. Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento, essa informação. Isso a gente adquire. Então, as mulheres buscam os centros especializados de atendimento à mulher. Mas eu não fui na delegacia. Não precisa ir na delegacia. Embora a doutora Fernanda esteja aqui, a gente sempre incentiva, né, para que denuncie quando há casos de violência, mas às vezes a pessoa não percebe que está vivendo aquela situação. Então, busca os CIANs. Lá você vai ter conhecimento, vai ter informação de como, saber lidar com aquelas coisas. E homens, vocês também não estão desamparados. Porque, olha só, o nosso inimigo aqui não é mulher. O nosso inimigo aqui não é homem. Se a gente vai eleger um inimigo, o nosso inimigo é violência doméstica e familiar contra a mulher. Esse é o fenômeno que a gente precisa combater. Você citou aqui uma pessoa que é muito importante para mim e que é responsável, sabe? Responsável pelo profissional que eu me tornei. E eu quero trazer as honras para Dario Adolfo Córdova. Esse é o cara. Ele que me ensinou, né? E a gente tem uma troca, a gente tem uma parceria muito bacana. Dario, um beijo no teu coração, camarada. Dario, quero conversar com você também aqui no podcast Incomodando, hein? Vamos conversar aí no futuro aí. Então tá respondido, galera. Preste atenção quando o seu príncipe estiver virando um sapo e pare de romantizar o ciúme. Como disse aqui a Cabocla Chibata, é um pseudo-cuidado, um pseudo-amor. Então vamos prestar atenção quando o seu príncipe estiver virando um sapo. Uma pergunta aqui que ficou legal para... a gente falou bastante da função, né, do objetivo, e chegou essa pergunta para mim aqui. Quais são as principais dificuldades encontradas pelo CRH nesse enfrentamento à violência doméstica? Rapaz, aí vocês me colocam numa posição tão delicada, mas eu sou cara de Paulo. Olha, vou lhe dizer... A maior dificuldade é sensibilizar os gestores, sabe? A nossa maior dificuldade é essa. O que eu quero dizer com isso? Lá no artigo 35, como eu já havia dito, aquele verbo diz isso, né? Poderão. Mas eu preciso destacar que a equipe técnica que se envolveu com essa temática, viu a importância de se ter esse tipo de serviço e ofertar isso, ela batalhou. E aí nós conseguimos encontrar políticos, gestores da área política, sensíveis a esse tipo de trabalho. Por isso que, no começo, eu louvei a participação aqui do nosso ex-secretário, Marcos Vinícius Boquinha, o nosso secretário Janir,
o nosso deputado Áureo Ribeiro e o nosso ex-prefeito Washington Reis. Não estou aqui fazendo propaganda desses homens, até porque nós já perpassamos por vários governos. Mas a pergunta me coloca nessa posição de responder com franqueza e honestidade. O maior desafio, trabalhar com os homens, fazer com que os homens eles ressignifiquem a sua postura, porque olha só, se você não agredir uma mulher, você não vai deixar de ser homem. Isso é desafiador? Sim, é desafiador, mas isso faz parte do nosso cotidiano, da nossa prática. Agora, o desafio maior é sensibilizar, e aqui a gente tem esse apoio. Em Duque de Caxias nós temos esse apoio. Nós citamos aqui a nossa colega, nossa parceira lá de Magé, que está se aproximando justamente para poder implantar esse mesmo tipo de trabalho lá naquele município. Tem municípios como Araruama, Cabo Frio, Resende, Quissamã, e hoje o pessoal de Teresópolis entrou em contato, a secretária de lá. Então, olha só, a gente está tendo gestores da área política com sensibilidade para poder abrir espaços de diálogo, de verbalização. Não é para condescender com a violência doméstica, não. É um trabalho de responsabilização. Então, se você pensa que o centro de referência do homem vai ficar de um lado defendendo o homem contra as mulheres, não. Está muito equivocado a nosso respeito. O nosso trabalho, a nossa abordagem, vou lhe dizer, a nossa abordagem, ela é uma abordagem responsabilizante e feminista, sabe? Porque as pessoas, elas confundem, elas tentam igualar o feminismo com o machismo, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Enquanto o machismo apregua a superioridade do homem contra a mulher, em despeito da mulher, o feminismo está querendo trazer a equidade dos gêneros, a equidade de direitos, sabe? A gente ter os mesmos direitos. Eu vou lhe dizer algo que, assim, como que a gente é socializado para poder exemplificar, uma pequena parte apenas. Olha, eu sou pai de meninas, né? Já tenho 2 filhas casadas, né? Mas olha só, quando as minhas meninas eram pequenas, bebês ainda, os meus amigos que tinham meninos, olha só, eles falavam assim, quando crescer, ó, vai pegar. Olha só, como que é assim pegar? Olha, não são coisas, cara. Mas o que você está dizendo? Não, ele estava falando com uma conotação sexual. Né? Quando as meninas, elas vão para a adolescência e começam, né, a ter aquela coisa hormonal, aquele desejo de se aproximar de uma outra pessoa, é muito comum dos homens restringirem esse acesso. Mas desde bebezinho a gente já incentiva os meninos. Isso é justo ou injusto? Porque eu quero perguntar aqui ao público, é bom namorar? Aí você é bom namorar. As pessoas gostam de se relacionar afetivamente umas com as outras, não é? Elas gostam disso. Mas por que a gente veda as nossas filhas? Por que a gente impede? E por que a gente incentiva os nossos filhos? Essa é uma das diferenças. Cara, tem muitas desigualdades aí nessas relações. E se a gente acrescentar um recorte étnico, racial, dentro da nossa conversa, camarada, aí a coisa abre. Porque a gente fala das mulheres, no geral, tá? Mulher branca, caucasiana, ela é vítima de violência? Sim. Mas a mulher negra, cara, é muito pior. É muito maior a violência, as violências que elas sofrem. Ó, que resposta, que aula que eu estou tendo hoje com o Paulo Sarcon, esse camarada que é o coordenador do CRH botafoguense, graduando em psicologia. Cara, que aula, tô maravilhado aqui. Ó, chegou aqui para te prestigiar a Casa do Panda Virtual, o Igor Leiros, a Taina Maria Off, o Jeff Matoso, o Wesley Brown. Chegando aí, quem mais? O Wesley Brown vai estar comigo futuramente aqui, já marcamos aqui uma entrevista aqui já. A Shirley Soares, mestre Reiki, o Macu 6221, o Blackbird, a Priscila Lima Romances. Olá, Priscila, minha querida amiga, companheira. Ó, pessoal chegando aí, ó. Paulo Sarcon, gente, vai lá no perfil dele, você vai saber muitas informações sobre o CRH, Centro de Referência do Homem, sobre o trabalho dessa pessoa maravilhosa que está dando uma aula aqui pra gente hoje. E, Paulo, infelizmente eu tô com pouco tempo na live. Poxa, tem tanta coisa pra gente conversar. Tinha trocentas perguntas para fazer, mas você já tá convidado para uma próxima. Porque essa conversa não parou hoje. Fala muito, né, cara? Não, fala bem. É o principal, você fala bem. Você deu uma aula aqui hoje. Você faz a gente pensar realmente no problema
de dentro para fora, né? Porque muita gente não reconhece a violência, a violência financeira, por exemplo, a psicológica, só acha que violência é quando dá um tapa, quando dá um soco, quando dá um empurrão. E você explicou muito legal as 5 tipificações de violência da Lei Maria da Penha, e fora os outros argumentos que você mostrou aqui, todos embasados num conhecimento vasto que você tem pelas palestras que você dá. Mas infelizmente só tenho mais 3 minutinhos para a live, e eu gostaria que você deixasse suas considerações finais, querido Paulo. Cara, eu quero te agradecer a oportunidade, quero agradecer também aqui ao público que aqui está. Eu vi que o Blackbird, né, na verdade, é o Marcelo Santos, psicólogo, amigaço, cara. Um beijo no teu coração. E dizer, olha, o nosso silêncio, ele é cúmplice da violência. Então, você pode dizer assim, cara, mas eu não faço nada disso. Pô, parabéns. Mas se você percebe uma situação de violência, se você se omite, você compactua com aquele tipo de prática. Então, vamos lá. Eu não estou dizendo aqui, querendo que você se meta fisicamente. Isso daí é a doutora Fernanda, que é da área da segurança pública. Isso aí é para a polícia, isso aí é para a guarda municipal. Mas você pode pegar um telefone, você pode auxiliar aquela mulher, você pode auxiliar aquele homem, você pode chegar junto e trazer essas informações. E eu quero trazer assim, um beijo para as minhas meninas, Laís, Júlia e Vitória, e a minha querida e amada esposa Viviane. E quero dizer o seguinte, terminar com uma fala de uma mulher. Se eu tenho o direito de gritar, ponto, eu grito. É isso aí, galera. Não estaremos frente à violência. Isso aí. Se você tem o direito de gritar, grite. Denuncie violência. Como ele falou, não precisa de um enfrentamento físico. Isso aí é para a polícia, para a guarda municipal. Denuncie. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher? Mete sim. Mete a colher, mete a pá. Não pode. Violência é crime. Beleza? Eu tive... O celular é uma ferramenta. O celular é uma ferramenta também. É uma grande ferramenta. Eu tive o prazer e a honra de estar conversando com essa pessoa inteligentíssima, simpática, botafoguense, caxiense, Paulo César Conceição, que está à frente coordenando o Centro de Referência do Homem. Vai lá, gente, na página dele, Paulo Sarcom, vocês vão ver o trabalho magnífico desse cara, um homem falando para homens, que eu concordo com a fala dele. Eu sinto vergonha de ter que mostrar para um cara que uma lei tem que impedir dele agredir a companheira. Uma lei tem que ensinar essa pessoa a respeitar a sua companheira. Mas enfim, dá uma olhada lá no Paulo Sarcom, no perfil, vocês vão ver o trabalho incrível desse camarada. Obrigado a todos que participaram dessa live de hoje, deixando seus comentários, participando efetivamente. Essa live vai ficar salva, galera. E você pode acessar e seguir o Podcast Incomodando pelo Facebook, Instagram e YouTube. Muito obrigado, Paulo. Dá um beijo nas suas meninas aí. Uma boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Valeu!